Eu me chamo João Guilherme, faço parte do grupo PET da Engenharia Agrícola da UFPEL. Hoje eu venho apresentar para vocês algumas resoluções de exercícios da disciplina de isostática e o conteúdo abordado serão as reações de apoio. Esse exercício ele é da lista do professor Marivan e ele diz o seguinte: dada a representação da viga abaixo, obtenha as reações dos apoios. Bom, quando nós se depararmos com exercícios como esse, a primeira coisa que nós teremos que fazer é saber qual vai ser a intensidade dessa carga aqui distribuída, sendo que ela seja representada em uma forma concentrada. Bom, para que isso aconteça, primeiramente nós vamos ter que multiplicar essa força de 40 kN por metro vezes a distância em que ela está localizada. Nesse caso, seriam 4 metros. Então, aqui, como pode ser observado, nós vamos poder cortar metro com metro e vamos obter, então, uma força de 160 kN concentrada, porque nós não vamos mais obter esses metros aqui, vamos ter somente quilonewtons, o que significa que é uma força. Aqui então eu trago para vocês e aconselho com que façam sempre esse diagrama aqui, que ele chama-se diagrama de corpo livre. Assim vocês conseguem visualizar de uma melhor maneira a distribuição das cargas. Aí, como pode ser observado, no ponto A nós temos um apoio de segundo gênero. O que isso quer dizer? Que ele tem duas reações restringindo, ou seja, a reação em AX e a reação em AY. Já o ponto B, ele é de primeiro gênero. Nesse caso, ele tem somente uma reação e essa seria em Y, nesse sentido aqui, somente. Bom, para realizar esses exercícios, nós precisamos fazer o somatório das forças em X, somatório das forças em Y e o somatório dos momentos. Todos esses igualados a zero. Bom, dando seguimento aqui, nós vamos observar que nessa estrutura, a única força no eixo X que nós estamos observando é a de AX, mas essa não tem intensidade alguma. Então, nós vamos considerar que AX seja igual a zero. Agora, nós vamos fazer o somatório dos momentos. Nós vamos fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto A. Que o ponto A, então, ele está localizado aqui. Nós sabemos, então, que momento significa força vezes distância. Então, nós vamos ter que considerar tudo que nessa estrutura esteja fazendo algum momento em relação a esse ponto. Nós podemos notar, então, aqui que a primeira força que faça momento seja essa de BY. Ela vai estar em sentido anti-horário em relação ao ponto A. Então, isso vai considerar que ela seja positiva. Agora, outra reação que faça momento em relação ao ponto A é essa aqui, de 160 kN. Essa vai ser negativa porque ela está sendo considerada no sentido horário. Aqui, então, ela vai ser multiplicada por 2, que é a distância daqui até o ponto A, em relação ao ponto que nós estamos analisando. Resolvendo aqui, então nós vamos obter que menos 160 multiplicado por 2 é igual a menos 320. Então aqui nós vamos somente isolar o BY e vamos ter que 320 dividido por 4 é igual a 80 kN. 80 kN é equivalente a essa reação aqui, em BY. Agora, para nós fazermos o somatório das forças em Y, nós vamos considerar que o que estiver apontando para cima seja positivo e o que estiver apontando para baixo seja negativo. Desse modo, então, nós teremos que o AY é positivo, BY também seja positivo
E a única força negativa vai ser a de menos 160, que está colocada aqui. Então, assim, nós já calculamos o BY, que é igual a 80, substituindo aqui, vamos obter então que AY seja igual a 160 menos 80, tendo um resultado de 80 kN. Note, pessoal, que essa força aqui de 160, ela está localizada exatamente no centro dessa distribuição. Então, consequentemente, isso aqui, esse 160, se nós somente dividir ele por 2, nós vamos obter 80. Então, aqui vai valer 80 e aqui 80. Se somarmos 80 com 80, vai dar o total de 160. Então, isso já vai caracterizar com que nossa conta esteja certa. Aqui tem um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês. E nesse exemplo, a carga ela não é distribuída em toda a viga, somente ela é distribuída em 3 metros. Então, aqui nós vamos ter que fazer o 40 kN vezes 3 metros. Nós vamos cortar metro com metro e vamos obter então um total de 120 kN. Aqui tem o diagrama de corpo livre, então, dessa representação aqui. Como nós multiplicamos por 3, essa carga ela vai estar concentrada no meio desses 3, ou seja, 1,5 e 1,5 para cada lado. Somando 1,5 com 1,5 mais 1, vamos ter o total de 4, que é o total dessa estrutura. Bom, no ponto A, então, nós temos uma reação de segundo gênero, que vai caracterizar com que estejam duas restrições, em AX e AY. E no ponto B é uma reação de primeiro gênero, então vai ter somente uma restrição, e será em Y. Novamente, fazendo o somatório aqui dos momentos das forças em X, como a única força que nós temos em X é o AX, nós vamos considerar ela como sendo zero, porque não tem nenhuma intensidade nela. Para fazer o somatório dos momentos, mais uma vez eu considerei o ponto A como o ponto a ser analisado, e tudo que estiver fazendo no momento nessa estrutura vai ter que ser levado em consideração até ele. Então aqui o ponto B, o BY, é uma carga que nós vamos descobrir. Ela está a 4 metros do ponto A. Com isso, nós vamos ter então que BY vezes 4, positivo, porque vai estar sendo no sentido anti-horário, o sentido anti-horário aqui é positivo. Vindo para cá, outra coisa que faz momento é essa carga de 120 no sentido horário, então ela vai estar sendo considerada como negativa. A distância dessa carga até o ponto A é de 1,5. Então, está aqui representado. Assim, nós vamos ter que 120 vezes 1,5 é menos 180. Agora, isolando o BY, teremos que 180 dividido por 4 é igual a 45 kN. Esse 45 é a caracterização de BY. Para fazer agora o somatório das forças em Y, nós vamos considerar que tudo que estiver apontando para cima seja positivo e o que estiver apontando para baixo seja negativo. No mais, nós não vamos levar em consideração nada nessa estrutura. Então, somente o que tem a flechinha para cima e a flechinha para baixo. Aqui então teremos que AY positivo mais BY menos 120, que é a carga que está apontando para baixo aqui. Substituindo BY por 45, que nós determinamos anteriormente, teremos então que AY é igual a 120 menos 45, dando um total de 75 kN. Uma análise aqui que é bom ser feita, pessoal, é o seguinte: vocês notem que essa reação em A ela é maior do que a reação em B. Por que isso? Notem que essa carga de 120 ela está muito mais próxima do ponto A do que do ponto B.
justamente por isso é que a intensidade em A vai ser maior do que a intensidade em B. Bom, pessoal, com esse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para que se inscrevam no canal, curtam e comentem nesse vídeo e fiquem por dentro dos próximos vídeos que serão lançados.